Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui como ouvinte. Eu sou Tami Kunzins, realizadora do Astro Projetado. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho, comentar e compartilhar a caminhada com quem você ama. Vamos à oitava de 2025, Alunação Virginiana, parte 1. Recomeçando uma nova plantação em 23 de agosto em Virgem a 0 graus, para desenvolver novos planos através do primeiro estágio ao nutrir os movimentos em 31 de agosto na fase crescente em Sagitário a 8 graus, o segundo estágio ao expor e sentir as verdades da colheita de 6 meses atrás em 7 de setembro na fase cheia, acompanhada de um eclipse lunar em Peixes a 15 graus, e o terceiro e último estágio para acolher e analisar todos os acontecimentos vividos até 14 de setembro na fase minguante em Gêmeos a 21 graus. Lembrando que todos os horários compartilhados na caminhada lunar são considerados de Brasília do Brasil, sendo necessário converter para o fuso aonde você me ouve agora. Mas você pode estar se perguntando nesse momento por que Lunação Virginiana Parte 1? Por ser um movimento raro em 2025. Neste ano, temos 2 lunações virginianas, porque essa primeira lua nova é exatamente a 0 graus e ao completar seu ciclo para uma nova plantação acontecer, dentro de 29 dias, acontecerá outra lua nova a 29 graus de Virgem, o que faz esse ano ser mais especial por ser um movimento raro de acontecer, mas não por acaso, pois também em 2025 se iniciaram os eclipses no eixo Peixes-Virgem, e o que nos leva a viver a segunda temporada de eclipses de 2025. Relembrando que o movimento astronômico que se realiza um eclipse é sempre onde as órbitas da Lua, Sol e Terra se alinham em uma posição onde o Sol ou a Lua fiquem temporariamente ocultos, podendo formar um eclipse solar somente na fase lunar nova e o eclipse lunar somente na fase lunar cheia, tendo um intervalo de 2 semanas entre um e outro, e acontecendo entre 4 a 7 vezes por ano. Nesse ano de 2025, temos 4, dividido por 2 em cada semestre. E esse fenômeno natural impacta não só nas saúdes física, mental, emocional e espiritual, mas também abrindo portais de mudanças na nossa vida, onde poderá acelerar processos positivamente ou negativamente, conforme as decisões tomadas durante esse período, o que torna as fases lunares novas e cheias, acompanhadas por eclipses, serem amplificadas somadas às transformações, novos começos, clareza dos traumas, emoções, sentimentos, fins de ciclos, quebras de hábitos e rupturas de padrões, intensificando o seu momento presente. Os eclipses acompanham os ritmos e as temáticas dos nodos lunares, facilitando a clareza do que precisamos seguir e recalcular a rota de desenvolvimento para o nodo norte e ressignificar o nodo sul a cada eixo comportamental ativado. Estamos vivendo as mudanças ativadas no eixo Peixes-Virgem desde 11 de janeiro de 2025 para movimentar as mudanças de comportamento até 20 de fevereiro de 2027. O que nos convida a desenvolver o comportamento Peixes regado ao temperamento de receptividade, intuição, emoção e o ritmo para flexibilizar, adaptar, sentir, ativando mudanças para sentir e imaginar criativamente tudo, todos e o todo, se percebendo parte de algo maior para se adaptar às limpezas emocionais e psíquicas para transcender fé e compaixão, podendo integrar a luz do seu comportamento sensível, idealista, imaginativo, sonhador, compassivo, empático, sacrificador, bondoso, criativo, espiritualista, introspectivo, artístico, poético, intuitivo, adaptável, psíquico. E também a sombra de seu comportamento, iludido, sofredor, vitimista, ilusionista, caótico,
viciado em drogas, jogos, comida, compras, internet, álcool, fantasioso, autodestrutivo, delirante, escapista, confuso e enganador. E ao mesmo tempo complementando a ressignificação do comportamento virgem, regado ao temperamento de pragmatismo, esforço, realização e o ritmo para flexibilizar, movimentar, analisar, ativando mudanças para experimentar a praticidade em revisar tudo o que se pode organizar, melhorar, aperfeiçoar para ser logicamente útil ao viver e sentir com eficiência uma metodologia diária para a vida cotidiana, podendo integrar à luz do seu comportamento prático, analista, meticuloso, organizador, econômico, humilde, trabalhador, detalhista, tímido, sistemático, eficiente, solucionador, saudável, modesto, resolvedor, prestativo. E também a sombra de seu comportamento perfeccionista, exigente, mesquinho, crítico, compulsivo, neurótico, hipocondríaco, controlador, rígido, racional ao extremo, workaholic, excesso em fazer. E a cada temporada de eclipse poderá sentir diferente, porque vai depender do que será revelado profundamente sobre si para descobrir as necessidades que precisam virar prioridades, os medos que precisam ser encarados, as vulnerabilidades que precisam ser acolhidas e os limites que precisam ser definidos. Além dos sintomas que poderá sentir como exaustão física e mental, dor de cabeça, ansiedade, insônia, pode ter muitos sonhos ao dormir e também os sintomas de resfriado ou até uma gripe mais forte. Mas para algumas pessoas, a temporada de eclipse em Peixes Virgem podem ser mais intensas e desafiadoras, e você descobre isso olhando para o seu mapa astral e descobrindo o seu GPS interno. E aqui eu vou te informar alguns pontos essenciais. Primeiro, você identifica o símbolo do Sol no seu mapa e se ele estiver dentro da área de Peixes ou de Virgem, poderá sentir fortemente as mudanças e fisicamente os sintomas. Se você não identificou o seu Sol em Peixes ou em Virgem, então você não é um pisciano, nem uma pisciana, nem um virginiano, nem uma virginiana. Mas pode ser que você identificou o símbolo do seu Sol no signo de Gêmeos e Sagitário. Se o seu Sol de nascimento estiver dentro da área de Gêmeos ou dentro da área de Sagitário, você também pode ser influenciado pelas mudanças e pelos sintomas físicos. E por quê? Porque o regente de Peixes é Netuno e Júpiter. E o regente de Virgem é Mercúrio. Logo assim, o regente de Gêmeos também é Mercúrio e o regente de Sagitário é Júpiter. E por isso, você geminiano, você geminiana, você sagitariano, você sagitariana também vão sentir mais intensificadamente a temporada de eclipse desse ano de 2025 e os que ocorreram até em 2027. Agora, se você identificou que não é pisciano, virginiano, geminiano ou sagitariano, mas identificou essas linhas mais fortes que formam uma cruz no mapa, significa que o seu ascendente está cortando um desses signos ou o seu meio do céu também está cortando um desses signos, que é Peixes, Virgem, Gêmeos ou Sagitário. Isso também pode impactar as mudanças e os sintomas físicos, porque essas linhas das casas 1, 4, 7 e 10 são bem fortes no nosso mapa. E eliminando todas essas opções, mas encontrando a sua lua ou o seu nodo norte em um desses signos, que é Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário, que também são pontos importantes,
poderão movimentar os sintomas e as mudanças mais fortes por aí. Lembrando que ao identificar o nó do norte, automaticamente do outro lado tem o nó do sul, mesmo em algumas configurações não aparecendo, mas ele sempre estará do lado oposto do seu nó do norte. Mas independente disso, o convite de mudanças através dos eclipses é para todos nós. Lua nova, 23 de agosto, às 3h06 da manhã, no comportamento Virgem. Alinhamento do Sol, a consciência do eu, com a Lua, a inconsciência emocional, para praticar um esforço detalhista ao planejar os próximos passos de melhorias, flexibilizar as compulsões, analisar as intenções críticas para realizar movimentos eficientes e saudáveis, ao libertar esse conhecimento sobre si mesmo, que pode gerar conflitos mentais e uma comunicação inconformista, facilitando uma entrega social inovadora, transformando ações mais justas e harmoniosas nos movimentos diários da própria rotina e com o outro, podendo amplificar criatividade, magnetismo e coragem. Mesmo no dia 24, sentindo tensões individuais, caos mental, ansiedade, obstáculos imprevisíveis para se expressar. O que poderá melhorar a partir do dia 25 de agosto, com a entrada de Vênus em Leão, iniciando seu momento transitório pessoal ao ativar sua percepção da beleza, valores sociais, pessoais, financeiros, amorosos, charmosos, conexões oscilando em uma autovalorização generosa, vaidosa, artística, snob, leal, narcisista, amorosa, orgulhosa até 19 de setembro. Observe o seu comportamento e o que poderá ser adaptável nas melhorias com autorresponsabilidade afetiva e assertiva para sustentar prazer, compromisso, disciplina com amor e liderança através da coragem, para fluir um posicionamento alinhado com sua comunicação, pensamentos e expressão mais autêntica e verdadeira após Mercúrio sair da sombra onde estava retrogradando em Leão, movimentando assim o final do mês entre os dias 26 a 28 de agosto, com negociações inovadoras, conexões prazerosas, instabilidades generosas produzindo oportunidades criativas, compulsões arrogantes, trazendo confronto para ostentar a amorosidade ao desenvolver mudanças racionais para ampliar a superficialidade psíquica e facilitar uma consciência social espontânea, curiosa com sinceridade e sensibilidade, pois Urano em Gêmeos, com Netuno em Áries, movimentará um novo comportamento geracional através do inconsciente pessoal até 2032. E agora é a melhor hora para planejar as mudanças fora da caixa, mas com organização e eficiência para se lapidar dia após dia. Lua crescente, 31 de agosto, às 3h35 da manhã, no comportamento Sagitário. Primeiro estágio de desenvolvimento para criar novos hábitos visionários e lançar metas otimistas, tirando o planejamento do papel, com ações eficientes e aproveitando o potencial energético para valorizar novos aprendizados, que pedirá experiências corajosas, criativas e intuitivas, podendo fluir uma estruturação mais independente para confrontar os questionamentos, as mentiras, indecisões que pedem mudanças inteligentes para assumir novos riscos que nascem nesse processo de melhorias a longo prazo como um novo estilo de vida pessoal e social, pois o mês de setembro inicia com Saturno retrógrado voltando para Peixes com o intuito de revisar com mais cautela as restrições ilusórias, as defesas psíquicas, as negociações e os sacrifícios vitimistas e idealistas que pedem reprocessamento interno para uma nova estrutura social nascer até 28 de novembro. Mas os movimentos para essa despedida final transitória de Saturno em Peixes permanecerá até o dia 14 de fevereiro de 2026.
onde acontece a transição definitiva de Saturno para Áries, que continuará seu momento transitório até 13 de abril de 2028. E para auxiliar essa reorganização mental, no dia 2 de setembro, Mercúrio entra em Virgem, flexibilizando seu momento transitório, ativando seu processo de pensamento lógico, comunicação, agilidade, compreensão, expressão, negociações oscilando em exigência, praticidade, rigidez, humildade, perfeccionismo, eficiência, neuroses controladoras, soluções saudáveis até o dia 18 de setembro. Observa seus comportamentos mentais, expressivos e de negociações dentro desse período e aproveita a temporada de eclipses para movimentar as mudanças necessárias sem sacrificar a sua paz interior, porque essa semana as tensões podem se fazer presente, incluindo estresse para agir com liberdade, experimentar negociações inovadoras que pedem mente aberta e uma comunicação mais questionadora, trazendo obstáculos nas decisões que valorizam justiça para crescer emocionalmente, gerando energia expressiva para buscar cooperação nas memórias do passado e mediar conflitos sensíveis e defensivos que precisam ser amparados com coragem. E a partir do dia 6 de setembro, com o início de Urano retrógrado em Gêmeos, somos convidados a revisar internamente as mudanças comportamentais dessa geração que estamos vivendo, que pede inteligência, curiosidade, invenções, questionamentos, comunicação aberta, pensamentos adaptáveis, ensino versátil que diminui as mentiras, fofocas, indecisões rasas até o dia 3 de fevereiro de 2026, para revolucionar o caos mascarado para uma libertação autêntica a partir de 2026. Lua cheia eclipsada, 7 de setembro, às 15h08 da tarde, no comportamento Peixes. Segundo estágio de desenvolvimento, acompanhada de um eclipse lunar total, realizando um alinhamento de passado, presente e futuro, ocorrendo com a Terra bloqueando os raios do Sol, fazendo com que a Lua fique completamente dentro de sua sombra principal, não a obscurecendo por completo, mas nos trazendo um portal de oportunidades para nutrir as emoções, deixar fluir a intuição e prevalecer o amparo à nossa criança interior, ao sentir as sombras e feridas inconscientes que precisam desenvolver o processo de cura, clareza emocional e celebração do crescimento interno. E para isso é preciso ressignificar a zona de conforto, saindo da estagnação dos padrões repetitivos que só expõem o passado, trazendo à tona as verdades da colheita de 6 meses atrás, que você poderá relembrar as intenções plantadas na lua nova da segunda lunação pisciana de 2025, vivida de 27 de fevereiro a 6 de março, ouvindo esse episódio no podcast Astro Projetada, onde o link se encontra na descrição abaixo, onde também ocorreu o primeiro eclipse lunar de 2025, na lua cheia a 23 graus de Virgem em 14 de março, ativando a primeira limpeza para ressignificar a vulnerabilidade para sentir o que pede alteração, praticidade e menos rigidez na rotina e no bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual, o que levou o primeiro Mercúrio retrógrado de 2025 a 9 graus de Áries a auxiliar na revisão interna pessoal de 15 de março a 7 de abril, e agora as mudanças e revisões internas sociais e transpessoais serão comandadas por Saturno retrógrado em Peixes, de 1º de setembro de 2025 a 14 de fevereiro de 2026, perseverando responsabilidade psíquica social para uma nova estrutura empática ser realizada, junto a Netuno retrógrado em Peixes, de 22 de outubro de 2025 a 26 de janeiro de 2026, diluindo as resistências e incertezas ilusórias dos compromissos sacrificados pelos esforços inconscientes pessoais, que será revelado no segundo eclipse lunar de 2026. E aqui trago esse spoiler porque as mudanças de agora terão consequências positivas ou negativas
que será exposta em 3 de março de 2026 na lua cheia, a 12 graus de Virgem, para continuar as limpezas de melhorias na vida pessoal através de trabalhos mais humanitários, serviços mais compassivos, saudáveis e até mesmo criativos, buscando analisar talentos naturais e não artificiais, mesmo usando a inteligência artificial, pois é muito importante rever que ela é um auxílio e não uma substituição humana. E enquanto o futuro nos espera, seguimos florescendo no presente, movimentando interações eficientes para solucionar esse crescimento emocional interno, negociando as autocríticas ao buscar amparo consciente para desinflar o vitimismo, o drama, as compulsões e as neuroses em excesso, podendo iniciar um ciclo totalmente novo a partir do dia 13 de setembro para desenvolver um alinhamento saudável entre uma disposição física prestativa, coerente com uma mente solucionadora e uma comunicação eficiente e rica em detalhes prestativos, liderando uma nova energia daqui para frente para você mesmo e a todos os ambientes e pessoas que você encontrar na sua caminhada. Lua minguante, 14 de setembro, às 7h32 da manhã, no comportamento Gêmeos. Terceiro estágio de desenvolvimento regado às tensões e desordem influenciadas pelo eclipse, pedindo agora um mergulho interno para processar os questionamentos mentais, ressignificar dúvidas, conversas, emoções e estruturar as adaptações caóticas que se apresentaram desde 23 de agosto na fase nova, pedindo um novo planejamento para ser iniciado junto às novas metas movimentadas a partir do dia 31 de agosto na fase crescente, e recalcular a rota de mudança diante as clarezas que o eclipse lunar trouxe referente às feridas que pedem fim e às mudanças que pedem recomeços iniciados na fase cheia em 7 de setembro, para agora produzir ações harmoniosas diante de uma liderança interna diplomática, ao interagir com amorosidade e criatividade nas negociações com a criança interna que pede diversão e espaço para ser vista, ouvida e direcionada com excelência nas despedidas que pedem recolhimento para integrar os aprendizados desse ciclo parte 1, pois seguimos para a parte 2. Mas para finalizar essa semana, no dia 16, pode rolar conexões afetivas e sociais, regada a paixão, força, sedução, beleza e energias inclinadas a parcerias mais harmoniosas, o que não eliminará os confrontos que a vida traz através das relações para estabilizar uma comunicação eficaz, sem deixar de estruturar uma compassividade expressiva nos desafios que surgir com a entrada de Mercúrio em Libra no dia 18, iniciando seu momento transitório que ativará seu raciocínio lógico, comunicação, trocas, negociações, percepções críticas oscilando em decisões, diplomacia, dependência, sedução, manipulação, cooperação, falsidade, harmonia até o dia 6 de outubro. Observe seu comportamento e os comportamentos das suas trocas sociais dentro desse período, o que já começará a partir do dia 19 para pôr em prática não só uma comunicação, pensamentos, mas também as expressões sociáveis para facilitar oportunidades harmônicas que inovam as expectativas futuras, transformando a compreensão superficial em uma entrega mais autêntica que libertará a versatilidade que Urano em Gêmeos movimentará com Plutão em Aquário até 2028, pois ambos estando no elemento ar, podemos dizer que eles falam a mesma língua e dançam o mesmo ritmo. E com a entrada de Vênus em Virgem, também no dia 19, inicia seu momento transitório ativando sua percepção da beleza, valores, afetos, atração, socialização, podendo refletir nas suas relações oscilando como organizada, exigente, detalhista, controladora, saudável, neurótica, modesta, crítica em excesso até o dia 13 de outubro. Observe a sua autoanálise pessoal e no seu meio social, pois estará bem ativo nessas lunações virginianas.
o que no dia 20 de setembro poderá sentir os limites para organizar uma autovalorização mais criativa, estável e individualista, podendo também encontrar obstáculos extremistas e ansiedade para reorganizar suas mudanças. Mas respira, porque até o quarto e último eclipse de 2025 acontecer, seus sintomas estará presente. E aqui, finalizando a 8ª alunação virginiana de 2025, parte 1, trago um direcionamento para você ter clareza de qual área da sua vida que pede mudança e precisa de melhorias, renovação dos detalhes, análise meticulosa e organização. E para isso, você precisará ter em mãos o seu mapa astral, e caso você ainda não tenha gerado o seu mapa astral, você precisará dos seus dados de nascimento conforme a sua certidão de nascimento, com dia, horário exato e a cidade, estado e país onde você nasceu. Caso você tenha dificuldade de gerar o seu mapa astral, comenta aqui embaixo o GPS interno que eu vou te ajudar a gerar gratuitamente. E aqui no slide eu trouxe uma mandala como exemplo. E ao encontrar o símbolo de Virgem, você identificará qual é a casa que habita o terreno de Virgem, seguindo a linha até o número. Nesse exemplo, a linha que habita o terreno de Virgem é a linha 4, chamada de cúspide. A casa 4 corta no signo de Virgem, no comportamento Virgem. Ainda usando esse mesmo exemplo, a proprietária do terreno de Virgem é a casa 4, mas nesse caso, grande parte do terreno está dentro da casa 3. Então, se no seu mapa tem um posicionamento de casas parecido com esse, sendo outras casas, por exemplo, a casa 5 e a casa 6, ou a casa 10 e a casa 11, você pode considerar os assuntos das duas casas que você identificar. Nesse caso, a pessoa poderia observar os assuntos da casa 4 e os assuntos da casa 3, que podem estar em evidência para esse convite de mudança que os eclipses estão ativando. Encontrou a casa? Agora você já sabe qual casa você tem em Virgem e poderá descobrir qual assunto da sua vida que os eclipses em Virgem estão pedindo mudanças. Casa 1, identidade pessoal, mais conhecido como ascendente, AC, nascer. O que significa o nascer? Identidade para me ver, me apresentar e ver o mundo. O eu, autonomia, autoexpressão, independência, imposição da vontade, novos começos, percepção do mundo, aparência física, efeito sobre o outro. Casa 2, imagem pessoal, o que significa produzir, segurança para interagir com o material, organização de valores, dinheiro, energia, recursos materiais, autovalorização, talentos naturais, segurança material, administração de bens materiais e valores internos, apegos familiares. Casa 3, aprendizado pessoal, o que significa processar, conhecimento de aprendizagem, localização e interação. Introdução mental, aprendo e ensino, interação e compreensão com o outro, ambiência e assuntos de interesse, localização e meios de transporte, informações, irmãos, primos e tios. Casa 4, lar interno, mais conhecido como fundo do céu, IC, o que significa perceber, ação para sentir e responder às emoções, reconhecer quem cuida e quem é íntimo. Infância, memória afetiva, raízes ancestrais, amparo, cuidado e segurança emocional, origem, condicionamento, vida privada interna e externa, imóveis e casa material, mãe e pai. Casa 5, essência natural, o que significa descobrir, segurança para criar, brincar, gostar do que mantém prazer, autoestima e autoconfiança, autoexpressão criativa, hobbies e diversão, paixões e lazer, projetos, romances, criança interior, influência, filhos. Casa 6,
Ritmo e bem-estar. O que significa organizar? Conhecimento para repetir padrão e organizar o tempo. Ritual diário, hábitos, saúde física, mental e espiritual, serviços, servir, gestão de tempo, limites, conexão corpo e mente, bem-estar interno e externo, funcionários, local e colegas de trabalho. Casa 7. Relação social, mais conhecido como descendente, DC. O que significa aprender? Ação para aprender a me relacionar e compreender quem sou na relação. Quem sou com o outro, compartilho e colaboro, acordos pessoais, afetivos e sociais, relação de sociedades e parcerias, projeções e julgamentos, compromissos mútuos, casamento. Casa 8. Responsabilidade emocional, o que significa transformar. Segurança para me aprofundar nas relações e transformar minhas emoções. Superação de crises e perdas, limpeza emocional, mortes e renascimentos, sombras e verdades emocionais das relações, valores das parcerias, impostos, empréstimos, heranças, transformações, sexo. Casa 9. Progresso pessoal, o que significa desenvolver. Conhecimento para estabelecer crenças, metas e filosofias. Significado de vida, crenças e princípios, leis universais, sociais, culturais, religiões e filosofias, direção e expansão pessoal, viagens de longa distância mental e local, mente superior, verdades. Casa 10. Marca pessoal, mais conhecido como Meio do Céu, MC, o que significa realizar. Ação para entregar minha utilidade e metas sociais. Contribuição e reconhecimento social, carreira profissional, exposição externa, reputação pública, amadurecimento, visão futura, postura de autoridade, ambição interna, legado, propósito maior. Casa 11. Comunidade pessoal, que significa comunicar, segurança para fazer parte e atuar em um grupo social. Interesses e reformas sociais, grupos de amigos, conhecidos, organizações, causas, visão coletiva, network, afinidades e tendências, desejos e esperanças comunitárias. Pertenço à tribo e me expresso como sou. Casa 12. Conexão espiritual, o que significa conectar. Aprendizado do eu sou, estou e sinto conexão ao todo através da compaixão. Fins de ciclos espirituais, compaixão e caridade, intuição, percepção extrasensorial, sonhos e conexões, meditação e oração, sacrifícios, fantasmas internos, vícios, o inconsciente. E agora? Qual área da sua vida precisa de melhorias, renovação dos detalhes, análise meticulosa e organização? Quais assuntos estão batendo aí na sua porta que precisam de mudança? E agora, a partir do pleno lunar e mudanças eclipsadas, poderá iniciar sua autogestão emocional através da sua caminhada lunar, acessando no link da descrição. Te vejo na próxima lunação para caminhar com autenticidade a sua exclusiva jornada, através de mim para você, mas também para mim, do meu lar para o seu.